Olá, bem-vindos ao Mathemagics. Hoje vamos rever a função afim, um tema essencial e onde surgiram algumas dificuldades na última avaliação. Este vídeo pretende ajudar-te a consolidar os conceitos fundamentais e a ganhar segurança na resolução de exercícios. Vamos começar? Vamos começar pelo mais importante. O que é afinal uma função afim? Uma função afim é toda a função em que o gráfico é uma reta. E claro, esta pode ser horizontal ou oblíqua, nunca vertical, porque já viste que retas verticais nunca podem representar uma função. E a expressão matemática destas funções, que é uma equação com duas incógnitas, ou seja, uma equação literal, é do tipo y é igual a x mais b, onde A é o declive da reta e permite avaliar se a reta é crescente ou decrescente. Também permite, através do seu valor absoluto, do valor absoluto de A, verificar se a reta é mais ou menos inclinada. O que é que isto significa? É mais inclinada significa mais vertical, menos inclinada, mais horizontal. O B da expressão y igual a x mais b chama-se ordenada na origem. Indica o valor da ordenada onde a reta corta o eixo dos y. É a partir desta expressão, y igual a x mais b, que conseguimos estudar todo o comportamento da função. Como vimos, as funções afim podem ser retas horizontais, que representam a função constante, retas oblíquas, que passam na origem do referencial, que representam a função linear, e por fim, retas oblíquas, que não passam na origem do referencial, que representam as funções afim não lineares. As retas horizontais são aquelas que não dependem do valor de x. Ora, porquê? Vamos ver este exemplo. Consideremos então a reta horizontal que corta o eixo dos y no ponto 3. Qual é a imagem do objeto menos 4? É 3. Muito bem. E do objeto menos 3? Também é 3. E do objeto menos 2? Também é 3. E do objeto 1? Também é 3. Ou seja, o que acabamos de ver foi que todos os objetos têm a mesma imagem, pelo que o valor da imagem não é influenciada pelo valor de x, não depende de x. Outro aspecto que devemos observar é que esta reta é horizontal. Assim, qual é o seu declive? Como ela está deitada, não tem declive, ou seja, o declive é 0, o A é 0. Então, quer pela observação geométrica, isto é, pelo desenho da reta, quer pela fórmula, pela observação aritmética, podemos concluir que o A é 0, pois nem y depende de x, nem a reta tem declive, porque o A é 0. Então, a nossa fórmula vai depender apenas do B, pois se A é 0, A vezes x, 0 vezes x continua 0. E então, a nossa fórmula, a nossa equação, depende apenas do B, ficando com a expressão algébrica y igual a b, que é o valor da ordenada onde a reta corta o eixo dos y. Então, no exemplo, a equação da nossa reta, como a equação corta o eixo dos y no ponto de ordenada 3, será y igual a 3, ou, se dermos o nome à função de f de x igual a 3. Se a função fosse g, seria g de x igual a 3. E as duas
y igual a 3 ou f de x igual a 3 representam exatamente a mesma função. A reta horizontal que corta o eixo dos y no ponto de coordenadas 0, 3. Estudamos assim a função constante e qual é a representação gráfica de uma função constante e também a expressão algébrica dessa mesma função e como é que uma se relaciona com a outra. Vamos então estudar mais uma função afim. Vamos rever agora retas oblíquas que passam na origem referencial, que representam a função linear. As funções lineares, como já referi várias vezes, são as retas oblíquas que passam na origem referencial. Então qual é a ordenada na origem? Onde é que as retas cortam o eixo dos y? Cortam no ponto de ordenada 0 e de abscissa 0 também. Então, se a ordenada é 0, como o B é a ordenada na origem, é o valor onde a reta corta o eixo dos y, este B é 0. Ficamos então com a expressão algébrica y igual a ax. Uma vez que o B é 0, desaparece. Ou seja, esta expressão da função linear não depende do parâmetro B, vai depender apenas do parâmetro A. Vejamos agora dois exemplos de funções lineares. A função f de x igual a 2x, que neste caso é a reta representada com a cor vermelha, e a função g de x igual a menos 3x, que é a reta representada com a cor azul. Como já vimos, o parâmetro A indica se a reta é crescente ou decrescente e se a reta tem maior ou menor inclinação. Então, vamos observar estes dois aspectos nas retas que aqui vos dou. A reta f de x, a vermelho, o A é 2, porque a equação da reta é f de x igual a 2x. E o 2 é maior que 0. Como o 2 é maior que 0, então a reta é crescente. E de facto podemos confirmar que a reta está a crescer. Se eu estiver a andar de bicicleta e encontrar este obstáculo que é a reta vermelha, eu vou ter que subir a ladeira. Já se eu estiver a andar de bicicleta e encontrar, sempre em frente, e encontrar o obstáculo que é a reta azul, eu vou descer a ladeira e, portanto, ela é decrescente. Concluímos assim que se o A, o declive da reta, for maior que 0, ela é crescente. Se for menor que 0, ela é decrescente. Mas podemos ainda ver outros aspectos. O parâmetro A também indica se a reta tem maior ou menor inclinação. Com mais 3 exemplos que aqui apresento, vamos verificar como analisar o parâmetro A. Nestes 3 exemplos, temos as equações das retas h de x igual a x, que é a reta verde, f de x igual a 2x, reta vermelha, e g de x igual a 7x, reta azul. Portanto, o A, o declive da reta, da verde do h de x igual a x é 1, de f de x igual a 2x é 2 e de g de x igual a 7x é 7. Ora, quanto maior for o valor de A em valor absoluto, ou seja, se olharmos apenas para o número sem olhar ao sinal, neste caso são todos positivos, mas se fossem positivos ou negativos, íamos olhar apenas para o algarismo, e aquele que tiver maior algarismo
significa que a reta é que tem maior inclinação, ou seja, está mais vertical, mais perto do eixo dos y. A que tiver menor inclinação, ou seja, está mais horizontal, mais perto do eixo do x, será aquela que tiver o menor a em valor absoluto. Ora, como podemos verificar, pela observação das retas, a reta verde é que está menos inclinada, mais perto do eixo dos y e tem o menor a, que é o 1. A que está mais vertical, mais perto do eixo dos y, é a azul, que é a que tem maior declive, 7. A que está no meio, a vermelha, é que tem o declive intermédio, que é 2. Vejamos agora se o mesmo acontece quando os declives são negativos. Vejamos agora 3 exemplos em que as retas são decrescentes, ou seja, o declive das retas é negativo. A reta h de x tem a equação h de x igual a menos x, então o declive é menos 1, pelo que o valor absoluto é 1. O valor absoluto é a distância do número à origem, e a distância é sempre positiva. A reta f de x, a vermelho, de equação f de x igual a menos 2x, tem declive menos 2, e o valor absoluto é 2. E a equação azul, da reta azul, g de x igual a menos 7x, tem declive menos 7, e então o valor absoluto é 7. Ora, avaliando os valores absolutos do parâmetro A, temos que 7 é o maior, pelo que a que tem maior declive, ou maior inclinação, será a reta azul. E confirma-se, é que está mais vertical, mais perto do eixo dos y. Já aquela que tem menor inclinação é a verde, que, como verificamos, é que está menos inclinada, está mais perto do eixo do x. A vermelha é a intermédia, que é que tem o valor absoluto do declive intermédio, 2, que está entre 1 e 7. Então, o que nós verificamos é que o sinal do declive, do A, não influencia a inclinação da reta. O que influencia é o valor absoluto do A, isto é, olharmos apenas para o algarismo sem o sinal. Agora que já vimos como A influencia a reta, falta vermos como determinar este parâmetro, quando ele não é conhecido. Considera a reta f da imagem. Esta é uma função linear, ou seja, é uma reta oblíqua que passa na origem do referencial. Mas também tem o aspecto de uma representação que já conheces e que também pode ser chamada de proporcionalidade direta. E como é que calculávamos a constante de proporcionalidade direta? Era fazer o quociente entre a ordenada e a abscissa de um ponto que pertença a essa reta. Obtemos assim o valor de A e, por conseguinte, temos logo a equação da reta. Vamos então aplicar no exemplo. Ora, podemos tirar as coordenadas de um ponto. Até já tenho aqui assinalado um ponto, o ponto A, que tem coordenadas 2, 4. Ou seja, a abscissa é 2 e a ordenada é 4. Como te dizia, o declive determina-se pelo quociente, fazendo a divisão entre a ordenada e a abscissa do ponto. Ora, a ordenada é 4, o y é 4 e o x é 2. Portanto, 4 sobre 2 dá 2. E 2 é o quê? É o declive. Ou, se for uma situação de proporcionalidade direta, a constante de proporcionalidade. Então, estamos em condições de
fazer a equação desta reta, a expressão algébrica desta reta, que é f de x, porque a função se chama f de x igual a 2x. E descobrimos assim a equação da reta. Descobrimos assim como é que podemos escrever a expressão algébrica ou equação da reta quando temos a representação gráfica da função. Uma outra forma de determinarmos a equação da reta é determinar o valor da ordenada quando a abscissa é 1, ou seja, a imagem do objeto 1 é sempre o valor do declive. Se descobrirmos o valor do objeto 1 de qualquer função linear, descobrimos o seu declive. E neste caso, podemos ver que as coordenadas do ponto B, que tem objeto abscissa 1, é 2 e, portanto, a equação da reta, como já tínhamos visto, é f de x igual a 2x. Fazendo um ponto de situação do que já vimos até aqui, já vimos que todas as funções afim são retas, que podem ser retas horizontais ou retas oblíquas, e estas podem ou não passar na origem do referencial. As retas horizontais é a função constante, que não depende do x, e, portanto, a expressão algébrica destas funções são y igual a b. Podemos dizer expressão algébrica ou equação da reta. E se corta o eixo dos y no ponto de ordenada y, ela passa pelo ponto 0b, em que b é ordenada na origem. Vimos também a função linear, ou seja, a função afim cuja representação é uma reta oblíqua que passa na origem de referencial. É um caso particular da função afim. E por passar na origem de referencial, significa que a ordenada na origem é 0, portanto b é 0, pelo que a expressão algébrica destas funções é do tipo y igual a ax. E como é que se calcula o a? O a faz-se o quociente, divide-se, as coordenadas de um ponto que pertence à reta, fazendo a divisão entre a ordenada y e a abscissa x. E esta é uma reta oblíqua que passa na origem do referencial, que também podem representar situações de proporcionalidade direta, em que o a é constante de proporcionalidade. E para que este vídeo não fique muito longo, a próxima função, a função afim não linear, vou deixar para um capítulo 2, portanto, para o próximo vídeo. E chegamos ao fim deste primeiro vídeo sobre funções e agora já deves conseguir distinguir função constante e função linear. No próximo vídeo, como te disse, vamos subir o nível e trabalhar a função afim não linear. Se este vídeo te ajudou, deixa o teu gosto, subscreve o canal e partilha com um colega que também precisa disto. Até já!